Olá, olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal TND Clube Teológico e no vídeo de hoje nós vamos comentar 4 passos para entender a sua Bíblia. É isso mesmo. Fica com a gente. Ok, eu sou o Samuel Góes e esse é o nosso canal TND Clube Teológico. TND significa Teologia Nossa de Cada Dia. O objetivo nosso é indicar boas literaturas para que você possa crescer tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Aqui na descrição eu vou deixar a maneira pela qual você pode apoiar o nosso canal. Sem mais delongas, peço humildemente o seu triplo C. Comente, compartilhe e curta esse vídeo e vamos ao que interessa. Uma das perguntas mais recorrentes e mais frequentes no nosso Instagram é como entender a Bíblia, como ler e compreender a Bíblia. Bem, essa é uma pergunta muito importante e, ao que tudo indica, as pessoas pensam que ela é muito óbvia demais, é algo que é muito corriqueiro, mas ela é muito importante. 4 dicas que vão te ajudar a você entender e te dar uma visão bem ampla do que de fato é importante para você compreender e entender a Bíblia. A primeira delas é que você precisa olhar a Bíblia e entender que ela é uma grande biblioteca. Esse é o primeiro passo. Veja a sua Bíblia e perceba que ela é uma grande biblioteca com 66 livros. De fato, existem algumas versões, existem algumas traduções, existem algumas Bíblias que têm alguns livros a mais, alguns livros apócrifos. Isso fica para um próximo vídeo, mas para que você entenda, são vários livros, é uma grande biblioteca, 66 livros. Ok, dito isso, você precisa entender também que ela foi construída ao longo de 16 séculos e com aproximadamente 40 autores. Isso é muito importante para que você entenda. Ou seja, Deus se utilizou de vários homens ao longo de uma história de 16 séculos e hoje temos a Bíblia como temos. Esse é o primeiro passo para que você possa compreender. O segundo passo é entender que o enredo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, é o plano da salvação, é a redenção de Deus a nós. Ou seja, o fato de Deus ter criado tudo, o pecado entrou no mundo e deteriorou todas as coisas, o pecado foi corrompendo a raça humana ao longo da história. Não é difícil a gente entender isso, olhando até para a história secular. Então você precisa entender que a Bíblia ela vai mostrar a ação de Deus para resgatar a humanidade. Esse é um ponto fundamental para que você entenda e compreenda, ok? Então, o enredo da Bíblia é isso. Inclusive, a reforma protestante, ela bateu firme, bateu o pé, e um dos pontos que foi defendido na reforma protestante foi a característica da sua perspicuidade. Em outras palavras, a sua clareza, ou seja, o fato de que qualquer pessoa, no uso da sua alfabetização, entenderá e compreenderá a mensagem principal. É verdade que existem alguns pontos difíceis de entender, mas isso a gente vai ver mais para frente, ok? Esse é o segundo passo. O terceiro passo que você precisa entender e precisa colocar, e é muito importante, é entender que a Bíblia tem dupla natureza. De fato, a Bíblia tem dupla natureza. Se você quer entender, se você quer compreender a sua Bíblia, a palavra de Deus, você precisa olhar para ela e conceber na sua mente a ideia de que ela tem dupla natureza. Ela tanto é divina quanto ela é humana. Ela é divina porque Deus fala a nós e humana porque foi dada na língua dos homens, ok? Dito isso, é muito importante esse ponto. E o quarto ponto é de extrema importância. Qual é? Orar. De fato, orar. Existe uma expressão em latim que seria orare et labutare, ou seja, porque a Bíblia ela é divina, eu preciso orar. Porque ela é humana, eu preciso ler, labutar, estudar, ler e reler. Então, basicamente é isso. E para você que ficou até o final desse vídeo,
eu tenho um bônus para você. Aliás, eu tenho dois. Bem, qual é o primeiro? O primeiro é entender que na questão da dupla natureza, nós precisamos vencer uns obstáculos. Por exemplo, natureza divina das Escrituras, da Bíblia Sagrada, você precisa entender que você é limitado, que você é uma criatura. Como criatura, você também foi contaminado pelo pecado, e o pecado obstruiu o seu entendimento. Ou seja, nós não entendemos como deveríamos entender o que de fato existe nas Escrituras. Como que a gente vence esse obstáculo? Orando. Por quê? Se é a palavra de Deus a nós, então nós estamos falando de um ser que é totalmente outro, usando as palavras do Karl Barth, totalmente outro, um ser que está para além da nossa capacidade e um ser que é extremamente expansivo, ilimitado, é infinito. Ou seja, o fato é que existem, no aspecto da natureza divina, somos criaturas ilimitados e alcançados pelo pecado, e isso obstruiu a forma como nós deveríamos entender a mensagem de Deus. Por outro lado, nós temos Deus, que é totalmente outro, um ser diferente de tudo aquilo que é natural, ele é sobrenatural, ele é infinito, ele é santo, 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 e para a gente vencer esse obstáculo dessa distância, nós precisamos orar, nós precisamos buscar em Deus, ter um coração ensinável. É isso que nós precisamos fazer no aspecto da natureza divina das Escrituras. E no aspecto da natureza humana, nós precisamos considerar 4 pontos. O primeiro deles é o linguístico. Ora, eu quero entender a Bíblia, mas eu estou lendo em português. Eu preciso entender que a Bíblia foi dada em hebraico, aramaico, algumas partes, e em grego, o Novo Testamento. Então eu preciso perceber que, se por um lado qualquer pessoa no uso da sua alfabetização vai entender o enredo, o plano da redenção de Deus, o plano de Deus para restaurar a raça humana, ok. Por outro lado, existem pontos importantes e pontos difíceis de entender que eu preciso de bons dicionários, bons comentários, bons livros e boas orientações. Então, isso a gente consegue estudando, considerando a parte linguística, considerando também a parte filosófica ou a visão de mundo da época. É extremamente importante considerar que o mundo em que vivemos é um mundo diferente do mundo bíblico. E para que a gente possa vencer esse obstáculo, a gente precisa estudar, ler alguns livros que nos trazem elucidações culturais, regionais, termos daquela época, e assim nós vamos compreender com maior clareza alguns detalhes mais difíceis. No aspecto da natureza humana, nós já falamos sobre o linguístico e o filosófico. Nós temos também a necessidade de vencer o tempo, ou seja, o tempo também é um obstáculo. O que eu quero dizer com isso? É um livro antigo. É um livro que lemos hoje, mas nos foi dado há mais de 2000 anos atrás. Então a gente precisa considerar que ela é um livro antigo e a gente só vence esse obstáculo com boas literaturas. Ok? E por último, como tirar algumas dúvidas com o apóstolo Paulo, com Pedro, com João, pois eles já não estão mais aqui. É diferente de uma revista, de um jornal, que o articulista deixa um e-mail, nós temos um telefone, e qualquer dúvida a gente envia um e-mail, ou então até mesmo liga, ou sei lá, faz alguma coisa. É diferente de um documento escrito ontem, essa semana, e do livro que nós temos em mão, que é a Bíblia Sagrada. Nesse sentido, nós não temos mais os autores humanos para tirar algumas dúvidas. A gente só consegue vencer esses obstáculos estudando. E em segundo lugar de bônus, ou seja, o primeiro já foi. O segundo bônus, para quem ficou até o final, é um método de leitura que vai te ajudar e muito. E é o método que eu utilizo, é o método que eu passo aos meus alunos. É o método OICA. OICA.
observação, interpretação, correlação e aplicação. É isso mesmo. Como a gente pode fazer isso? Ao tomar a sua Bíblia, procure ler, para você que está chegando agora no mundo bíblico, leia o Novo Testamento, de preferência, leia o Evangelho de João, que ele é bem mais simples. Então, quando você for ler o primeiro capítulo ou qualquer outro capítulo, então você faça a seguinte, tenha a seguinte atitude. Primeiro, faça as suas observações. Tenha um papel, anote. Quantas palavras se repetem? Faça as suas observações. Segundo ponto, no método OICA, interprete aqueles termos mais difíceis. Tenha um dicionário, tenha algum material que possa elucidar alguns termos que a você possa ser difícil. Então, interprete aquele termo e deixe do lado anotado. O terceiro passo nesse método OICA é correlação. Verifique-se na sua Bíblia, lá embaixo tem um rodapé e vai te arremeter para um outro texto que fala do mesmo assunto. E aí você perceberá que outros textos falam do mesmo assunto com outras palavras. Isso vai fazer toda a diferença. Nós chamamos isso de correlação. E em último lugar, tente trazer para a sua vida. Isso é a aplicação, ou seja, como que essa mensagem, como que esse entendimento que eu cheguei com a minha leitura pode afetar o meu dia a dia, meu relacionamento, a minha esposa, meus filhos, enfim, o meu trabalho, como que isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. Com certeza, se você fizer isso, você vai evoluir, você vai crescer muito, tanto intelectualmente quanto espiritualmente. Gente, espero que você tenha gostado, espero que tenha sido bom proveitoso para você. E essas dicas aqui que eu posso te passar para que você possa ler e compreender. Aqui na descrição tem a maneira pela qual você pode ajudar o nosso canal. E sem mais delongas, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.